Boa noite, meu povo, que a santa paz de Deus esteja convosco. Gente, depois de alguns dias ausente, cá estou. E hoje com novidade. É a primeira vez que recebo 2 convidados e não poderia ser diferente. Como no primeiro podcast, o primeiro convidado foi ele, Maurício Tavares. Hoje, como segundo convidado também, com 2 convidados, quem está fazendo essa grande inauguração aqui também não poderia ser outra pessoa. Sim, ele, Maurício Tavares e Marcelo Porto. Meus amores, boa noite, tudo bem? Boa noite, Evelyn. Quanta honra recebê-los. Obrigado a você pelo convite. Imagina, eu que agradeço. É a terceira vez que recebemos Maurício Tavares aqui e sempre com muitas notícias, muito entretenimento, muitas novidades. Marcelo Porto é a primeira de muitas, eu tenho certeza. Se Deus quiser. Porque ainda estamos aí a alguns passos até essa reta final e eu tenho certeza que você terá muito conteúdo, muita coisa boa a entregar. Com correto? Certeza. Então, correto, seja muito bem-vindo. Obrigado, minha amiga ali. Obrigado, Evelyn. Maurício é de casa, né? Rapaz, Como vocês estão? Pronto, preparado e querendo? Eu fiz essa pergunta pro Maurício a primeira vez, e hoje eu vou fazer para você. É como você já me deu a resposta. Pronto, preparado e querendo mostradinho. Vou carimbar sua passagem. Carimbar. Muito bem, Marcelo. Vamos lá, gente. Temos aqui algumas perguntas. Como vocês viram, nós abrimos uma caixinha de pergunta. Perfeito. E temos várias. Perfeitamente. Temos várias. E como vocês estão prontos, preparados e querendo, abra-se agora Valei-me. a tela do podcast de frente com a Eli, neste momento. Vamos lá para a primeira pergunta. Vi algo top. Vocês vão fazer um restaurante a preço baratinho popular? Parabéns. Bom, já estão parabenizando. Então, a gente falou sobre isso, não sei se foi na live anterior. Foi Duas lives. A gente falou na live quando a gente tratou sobre as ações sociais que a gente pensa de implementar em São Sebastião, e a gente falou, Marcelo, também no dia da live relacionado às propostas da infraestrutura e obras. Eu lembro que, inclusive, citei um exemplo de um dos restaurantes que nós temos lá em Maceió, que é pago pela prefeitura, onde cada refeição lá custa R$3. Então é um valor bem baratinho para quem tem a condição realmente de atingir muita gente mesmo. E com certeza, Maurício, eu vou estar aqui dizendo que essa proposta a gente vai encampar, a gente vai brigar. Vamos sim. E caso o Maurício ainda pense 2 vezes, quem está lá para pegar no pé dele e puxar ele, com certeza estaria aqui. Vamos brigar com isso, com certeza. E eu conto com isso. Pode eu gosto de cobrar, viu, Maurício? Vou logo dizendo. Olha, pessoal, não cobra, viu? Gente, eu fiquei sabendo o seguinte, Maurício, é verdade que o Marcelo é bravo? Ave Maria. É não, rapaz. Diz que ele é bravo. Nunca na minha vida. Bravo, disse que é bravo. Disse que é bravo e falou que assim, que o que ele prometeu ele vai cumprir. Simples dessa agora forma. A gente vai mudar a palavra. Como diz um amigo meu, eu sou cobrador. Eu não consigo dizer uma coisa que eu não vá cumprir. Então, o que eu disse, todo mundo está ouvindo, que eu ouvi nas lives, com certeza eu vou ser o primeiro a cobrar. E se por acaso esquecer de algum que eu não vou de jeito nenhum, pode vir me cobrar. E a gente junto pega e cobra o Maurício. E eu não esperaria menos, pois conheci muito o seu Sebastião, pai de Marcelo, como conheço a dona Duda, e vindo de quem veio, eu não esperaria menos, Marcelo, de você. Inclusive, quero deixar aqui um forte abraço para a dona Duda. Isso, eu também, dona Duda. Abraço, dona Duda. Beijo, mãe. Beijo, mãe. Bom, segunda pergunta, Roche. Sobre o leite, por que o prefeito não dá leite a gente mais fracos? Vocês pensam em dar leite a nós? Bom, eu acho que sobre o prefeito, vocês não tem como responder o pensamento dele, né? Sim. Mas vocês pensam em dar leite às pessoas mais carentes? A gente deveria, Maurício, aprimorar essa questão já do programa do leite. Que me parece que já era um projeto que tinha que não tem mais, é isso? Existe um programa do Estado, né? Hoje eu acho que eles não estão mais distribuindo leite, né? Isso. Mas a gente vai tentar ver se a gente consegue atrair novamente para cá, né? E com o investimento agora da Prefeitura. A Prefeitura também vai investir na questão da compra de leite, inclusive procurar o pessoal do próprio município, que trabalha, que vende o leite, para a gente poder adquirir o leite para poder distribuir aqui para a cidade. Incentivar a pecuária leiteira do município e esses agropecuaristas entregar o leite ao município, nós, enquanto gestores,
vamos comprar o leite no município, aos nossos pecuaristas, e esse leite vai ser distribuído para as creches, as escolas, as famílias dos nossos alunos. É um compromisso nosso também que tratamos no dia que a nossa live aconteceu, falando das ações sociais. Isso. E inclusive falamos também da questão de você ter que comprar o leite do pessoal e tem também onde você guardar o leite. Então tem uma estrutura bem grande que tem que ser montada ao redor da doação do leite, né? Exato. Mas com certeza, né, eu e o Maurício, está aqui brigando justamente para que consiga trazer coisas melhores para o município. E o que a gente é importante também dizer é que vamos ter uma cooperativa municipal, respondendo o que o Marcelo está falando. Nessa cooperativa vai ter tanques de resfriamento para que esse leite seja recebido e dali ele seja entregue à população. É o programa do leite municipal que vamos ter a coragem de implementar em São Sebastião. Muito bem. Faz falta, né? Não, com certeza. A grande verdade é que faz muita falta. Vamos para a terceira pergunta. Marcelo, você dá aula em qual escola? Eita. Gente, aqui em São Sebastião, eu sou professor de Química do Colégio do Estado, né, a Escola José Félix, onde tem dar um abraço grande para os meus queridos alunos e também a toda a direção e os meus colegas do colégio. Então, aqui em São Sebastião, eu dou aula no Colégio do Estado, ministro aulas de Química, certo? Mas dou aulas também em escolas particulares em Maceió. Certo. Tá? Sou professor do Colégio Madalena Sofia, do Colégio Elite. Também dei aula em vários cursinhos em Maceió, tá? Marcelo Cursos, Contatos, várias escolas da Maria em Maceió. E além de hoje não só dar aula, mas também fazer parte do Sindicato dos Professores, onde a gente fica brigando pelos direitos dos professores de todo o estado de Alagoas, das escolas particulares, escolas e faculdades. Tá? Então, basicamente hoje, 3 escolas que eu dou aula, né? Madalena Sofia, Colégio Elite e Colégio do Estado. O homem é uma verdadeira enciclopédia. E é advogado, né? Também. Eita. É completo. Meu Deus do céu. Inclusive, algumas demandas para a gente resolver aqui no município. E futuramente, se for da permissão de Deus... Se Deus quiser, vice-prefeito de São Sebastião. Amém. Na verdade, é muito conteúdo para uma pessoa só. Vamos lá. Próxima pergunta, por favor. Eita. Marcelo, quais são os seus planos políticos? Hoje está sobrando para o Marcelo aqui. E é coisa boa. Você foi feito um podcast para mim? Eu vou o povo que quer saber. O povo quer saber. Olha, teve muitas perguntas dos seus alunos, inclusive, assim, Isso. muitas perguntas, mas tipo, não exatamente Milhares perguntas, mas tipo, professor Marcelo é sensacional, beijo pro professor, estamos juntos, professor, beijo no coração. A galera do colégio é demais. Então eu preferi aqui estar repassando o recado de vocês, porque eram muitos comentários, então não trouxe para a tela, mas sinta-se abraçado pelos seus alunos, porque, olha, sentimos de perto o carinho, viu? Bom, ali, a questão do que fazer da vida política. Eu fui vereador de São Sebastião, tá? Dei minha contribuição para o município, certo? Sempre quis, era uma coisa que a nossa família estava precisando, tá? De dar a nossa contribuição, não só como meu pai deu, lá quando transformou-se a cidade de São Sebastião, que foi desvinculada na cidade interior. Então, quando a gente conseguiu trazer, realmente deixar São Sebastião como cidade, então foi uma coisa que meu pai conseguiu junto de alguns amigos aqui no município. Então faltava a contribuição da gente, da nossa parte mais nova, eu e meu irmão. Então a gente entrou na política justamente para dar essa contribuição, tá? É duro você ser vereador no município, e principalmente quando você não faz parte da gestão, certo? Mas agora, com essa possibilidade que nós temos de ser vice-prefeito junto com o Maurício prefeito, a gente quer galgar coisas melhores, não só para o município. Eu acho que essa dupla aqui, se a gente ganhar a eleição, vai ser o nosso segundo recomeço. Dupla dinâmica. Minha entrada como vereador, se Deus quiser vice, a gente começar. Eu tenho um sonho, a gente vai se encontrar lá em cima. Vamos. Pode ter certeza. Vamos sim. Eu conto com vocês, meu povo. E nessa relação política da família do Marcelo em São Sebastião, o que eu queria também pontuar é que nós hoje, eu e o Marcelo, formando essa chapa ali, a gente resgata uma relação, acima de tudo, de amizade, pois o seu Sebastião Custódio Porto, o Antônio Custódio Porto, toda essa família do Marcelo era das grandes amizades da minha família em São Sebastião. O meu bisavô, que através do Bastião e de tantos outros,
era o deputado estadual à época, que levou o processo de emancipação de São Sebastião lá na Assembleia em Maceió. Então, assim, a minha família, junto com a do Marcelo, foram grandes responsáveis pela fundação que elevou o antigo vilarejo de Salomé ao que é hoje a cidade de São Sebastião, com 64 anos de história. Então, Maurício e Marcelo resgatam uma relação de política e, acima de tudo, de amizade e de muitos serviços prestados a benefício do povo. Então, é um prazer enorme estar hoje aqui com o Marcelo, fazendo parte dessa nossa chapa e, se Deus assim permitir, que seja a nossa chapa vitoriosa a benefício do nosso povo. Com certeza. Que história, viu? Parabéns. Que, inclusive, nós havíamos falado logo no princípio do podcast, alguns meses atrás, onde você foi meu primeiro convidado, que possivelmente esse momento chegaria. Isso, né? De abertura da chapa, chegou. Sim. Exatamente. Né? É o que eu sempre digo, Marcelo, do poder das palavras. Que da nossa boca só sai do que o nosso coração está cheio, né? Principalmente coisas boas. E a gente tem essa preocupação, né, Marcelo, de o que a gente falar, o que a gente assumir de compromisso com as pessoas, a gente cumprir. Porque o combinado não sai caro. Verdade. Né? E pior, a gente sabe que está tudo sendo gravado e todo mundo vai, a gente conhece como é que é São Sebastião, muita gente está gravando todas as nossas propostas para depois dizer, não fez, você prometeu. Mas, promessa minha, eu cumpro. Maurício, se você der uma ratada, eu pego você pela orelha. Muito bem. Eu ajudo. E eu conto com isso. E eu pego também o povo todinho nos ouvindo também, para poder fazer uma movimentaçãozinha em cima dele. Juntinho. Manifestação é comigo. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta, por favor. Gostaria de saber se vai ter concurso público. Se sim, quais os que devemos esperar primeiro? E aí, que vocês nos dizem? Eu começo, Marcelo, e você vontade, pontua. Vontade. Gente, Marcelo, a gente já vem também conversando sobre algumas estruturas em São Sebastião, umas que já existem de forma de qualquer jeito, essa aqui é a palavra, e outras que nós vamos criar. Eu vou dar um exemplo. Hoje, a Guarda Municipal em São Sebastião, nada contra quem está lá trabalhando, são pessoas que têm o meu respeito, mas para se ter uma Guarda Municipal num município, precisa ser através de projeto de lei municipal e nada mais justo também, que é o legal, é o correto, das pessoas que serem contratadas pela Guarda serem oriundas de concurso público. Sim. Nós vamos, de fato, criar uma Guarda Municipal em São Sebastião e vamos fazer concurso público para isso. Vamos criar também a Defesa Civil Municipal de São Sebastião. E, logicamente, também será criada através de concurso público. Nós vamos criar a superintendência, o departamento, que a gente vai resolver se vai ser uma SAAI ou se vai ser uma DAESC, mas vamos criar o Departamento de Água e Esgoto de São Sebastião, que é quando eu já vinha aqui lá atrás, no primeiro podcast, verdade. A gente já falava sobre a questão da água. E de lá para cá, Marcelo, até tem melhorado, né, Eli? Tem, muito. Não tem faltado como antes. Muito. Eu até agradeço a Casal, porque na hora de cobrar a gente cobra, mas na hora de agradecer a gente também temos que deixar aqui a nossa gratidão, né? É? Inclusive eu quero deixar aqui um forte abraço ao Jadiron, ao Williams, ao Emerson, esse quarteto, é um quarteto, na verdade, eu não lembro o nome da quarta pessoa, mas é um quarteto ali da Casal, que fazem a diferença, que tem atendido aos nossos pedidos aqui via WhatsApp. Meu muitíssimo obrigada, que Jesus os abençoe. E é isso, Maurício, tem uma pessoa aqui dizendo que nós somos o melhor podcast de Alagoas. Eu quero agradecer demais pelo carinho. Quem fica em Alagoas sou eu. Né? E acreditem, nós podemos até não ser o melhor, mas somos aquele que somos a voz do povo e estamos aqui para, junto com o Marcelo, junto com o Maurício e com qualquer um que venha sentar aqui do outro lado, no de frente com a Eli, falar por vocês e com vocês. Perfeito. E para vocês. Então, assim, Marcelo, exatamente. Eu falei aqui em concurso público, né, que é a pergunta para Guarda Municipal, que vamos criar, de fato, Defesa Civil, que vamos criar, o sistema
departamento de água e esgoto que vamos criar para resolver a questão da água de São Sebastião. E aí, se você lembrar de mais alguma entidade... Você esqueceu um ponto simples. Isso. E a educação, mestre? Sim, também. A educação também precisa muito da gente fazer concurso. Nós temos vários professores do município que são contratados, executam um trabalho, certo? Primoroso, mas a gente precisa também dar para eles o mesmo direito que tem o trabalhador que é concursado. Então a gente vai abrir concurso também para melhorar mais ainda a situação das pessoas que já trabalham aqui no município. Então não só na educação, não é isso. A gente precisa investir em outras áreas, na agricultura também. Lógico. A gente precisa trazer pessoas mais técnicas para trabalhar. É uma coisa que a gente vem brigando sempre. Isso. Dizendo, a nossa proposta é sempre colocar pessoas para trabalhar na gestão do município, pessoas técnicas, pessoas que conheçam aquilo que está fazendo, e assim a gente consegue trazer uma melhoria muito grande para todos os serviços que prestados aqui pela Prefeitura de São Sebastião. E aproveito, já que o Marcelo falou em educação e falando em concurso, nós que queremos trazer um instituto técnico, um IFAL para São Sebastião, e nós que também queremos trazer uma escola técnica agrícola para São Sebastião, e vamos ter também, que é uma proposta sua, o Centro de Apoio Tecnológico ao Agricultor. Então, gente, tudo isso vai precisar contratar pessoas. Tudo isso precisa de pessoas técnicas, preparadas e que ingressem no serviço público municipal através de concurso. Verdade, meu amigo. Respondido? Respondido. Está satisfeito, Marcelo? Está satisfeito? Próxima pergunta. Essa é a melhor... Eita, foram longe agora, viu? Não. Essa é a melhor repórter. Parabéns, Tigresa, e também ao Tigrão. Vocês arrasam. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. É até bom esse momento. Eita, meu amigo continua. Tigresa. É até bom que esse momento, essa pergunta, para que eu esclareça uma coisa. Essa história da Tigresa, algumas pessoas me conhecem por Tigresa. Por quê? Foi uma loja que, quando eu vim de São Paulo para morar em São Sebastião, eu tinha uma loja. Atrás, né? Isso, há 5 anos e meio atrás, eu trouxe uma loja, onde eu já tinha essa loja em São Paulo, que o nome dela era Tigresa. Entendeu? Então, as pessoas associaram o nome da loja à pessoa e começaram a me chamar de Tigresa. E, consequentemente, chamar o meu esposo de Tigrão. É o Jorge. Inclusive, há um relato aí, o Marcelo e Maurício, que ele me disse que estava passando na rua e alguém olhou para ele. Como que fez, meu marido? Faça o barulhinho que dá para ouvir. Mas aí você tem que muito mais ser gatinho. Você vê? Mas eu quero aqui deixar o seguinte, que essa, por exemplo, essa é a melhor repórter, parabéns à Tigresa e também ao Tigrão, mas eu quero deixar aqui também o mérito, primeiro ao nosso Senhor Jesus, amém, porque sem Ele nada somos, nada conseguimos, nem estaríamos aqui. Isso. Mas eu não posso deixar de falar dele, que sem ele, poderia até acontecer, mas teríamos uma grande dificuldade, que é o grandiosíssimo Maciel Conceição, Dominó, que faz a diferença aqui na nossa equipe jornalística, que faz a diferença aqui no podcast. Também conhecido como Ciel. Também conhecido como Ciel, é um homem de 1001 faces, né? Então, muitíssimo obrigada a vocês, e acreditem, sintam-se abraçados pela Eli, pela Tigresa, pelo Tigrão, Jorge, Dominó, Maciel, Maurício Tavares, Marcelo Porto e assim por diante. Para a gente é uma honra. Hoje algumas pessoas ainda, eu chego em alguns lugares, as pessoas falam assim, Eli, e aí eu passo batido, e quando alguém fala assim, Tigresa, aí aquele monte de gente olha, tipo, conhece pela voz, pela Tigresa ainda, mas eu quero deixar claro que Tigresa foi uma loja que eu tive. Então, mas aqui é comum, né? A gente associar o nome da pessoa ao nome de alguma coisa que leva, no caso a empresa. É sempre comum. Tipo assim, a Eli do Jorge. Isso é comum. A Tati do Maurício. Não só São Sebastião, mas no Nordeste muitas vezes isso acontece, em outras cidades também. Até nas eleições, se você lembrar, tem o candidato, Paulo da Farmácia, sempre associam o negócio. Sempre tem uma associação. Verdade, inclusive teve até uma situação que eu estava em Anadia, um pouquinho distante daqui, né? São 80 km daqui para lá. E aí a loja já havia fechado há mais de 2 anos. E um dia, um domingão de sol, eu dentro da minha casa, e eu escuto o grito, Tigresa! Eu falei, meu pai, que foi isso? Um vizinho meu havia vindo em São Sebastião e
na conversa com alguém, vi uma foto minha e falou: minha vizinha, é a Tigresa, rapaz, ela tinha uma loja aqui. Essa pessoa chegou lá brincando: a Tigresa, ela arrasa lá em São Sebastião. Eu falei: pois é, gente. Toda honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Né? Obrigada pelo carinho a todos de São Sebastião. Eu fui recepcionada nesse lugar como no colo de um pai, sabe? Eu falo de um pai porque eu sempre remeto ao pai, porque eu não estou me referindo só ao meu pai carnal, ao Pai, sim, Filho e Espírito Santo, né? Amém. Vamos para a próxima pergunta. O que vocês acham sobre o caso com a moça que morreu sem atendimento no hospital? Então, gente, é um caso bem complexo. Antes de vocês falarem, eu quero aqui deixar minha solidariedade à família. Estivemos lá fazendo uma cobertura. Foi algo, né, bem chocante, mas no meu caso apenas quero deixar a solidariedade. A pergunta para vocês: o que vocês acham sobre este caso? Marcelo e Ali, o que eu queria colocar sobre esse assunto é porque é o seguinte: a política, a gente tem que ter certos limites, né, Marcelo? E eu e o Marcelo, em respeito à família, que nesse momento é os que mais choram a perda da Wellington, eu queria, não é me omitir de responder, mas dizer que sobre esse assunto, né, Marcelo, a gente jamais vai fazer desse assunto um trampolim político. Sim. Como Parabéns. Você falou, Parabéns. Eu e o Marcelo vai falar também, mas eu queria deixar à disposição do André, que é o viúvo, lá do Rancho Alegre, de toda a família, a nossa solidariedade, o nosso respeito, a nossa atenção. Inclusive, eu fiquei até de fazer uma visita ao André, de me colocar à disposição, e aproveito aqui para dizer... Vamos junto. Né, Marcelo? Vamos junto. Sim. Isso foi uma coisa que nos apareceu, uma coisa, poxa, que é triste a gente falar um negócio desse, a gente fica meio cabisbaixo, mas nunca na vida se pode utilizar a dor de uma outra pessoa para poder usar como fazer política. Então, trampolim político aqui você não vai ter, a gente não vai usar isso. Então a gente vai solidarizar, dizer ao André que pode contar com a gente, o que ele precisar, ele está aqui à disposição, Marcelo, Maurício, ele está aqui, e com certeza a gente vai fazer uma visita a ele. Vamos sim. Dar um abraço, que a gente sabe o quanto é difícil. O quanto é difícil. Eu perdi meu pai, imagina a pessoa que perdeu a sua esposa tão nova. Então é muito complicado, a gente viu, mas Deus está olhando para a gente e para ele, principalmente aqui embaixo. E nesse momento que Deus coloca a Wellington no melhor lugar possível. Né? Verdade. Quero lhes parabenizar, porque infelizmente nós vivemos em um mundo onde as pessoas vivem de trampolim, aonde de tudo querem tirar proveito. Eu acho que no momento de dor, no momento desse, não é momento para ninguém tirar proveito de nada. Um exemplo é que nós, do Jornal Fale Tudo Se Puder, estivemos no local do velório no sábado e fizemos uma matéria minúscula, porque assim, a mãe queria falar, mas nós sabíamos que ali não era o momento, porque iria virar sensacionalismo, porque uma mãe que está com uma filha dentro do caixão, ela não está em condição, em sã consciência, para falar, né? Outras pessoas da família poderiam ter falado? Poderiam, mas nós preferimos encerrar aquela matéria, porque nós não estamos aqui para fazer sensacionalismo, nós estamos aqui para trazer informação, e o nosso compromisso com o povo é informar, trazer a notícia de forma respeitosa com vocês, público, e principalmente com a família. Parabéns pela postura, meu amigo. Parabéns mesmo. Obrigada, querido. Eu esperaria menos de você. Com certeza. Muito obrigada, vocês são bênçãos. Próxima pergunta. Estou no ensino médio. Gostaria de saber o que mais o município precisa para mudar para melhor. Li exatamente como falou, teve o para aí 2 vezes. Estou aqui na frente de um professor, mas veio assim a pergunta, então. Ninguém é melhor do que o professor do ensino médio. É verdade. Vamos dividir a responsabilidade. Mas tem que dividir, né? Não tem condição. Eu acho que o município, hoje, nós temos... Vamos imaginar, pensando em primeiro ano, segundo ano do ensino médio, hoje nós temos mais de 20 turmas, cara. Então você imagina que em média 40 alunos, quantos jovens estão na escola e vão para o mercado de trabalho. Eu vejo, eu até queria aqui bater palmas aos nossos amigos da Dona Natasha, que utiliza muito pessoal para jovem aprendiz. A gente deveria fazer, Maurício, aqui justamente um incentivo
para essa área, para tentar colocar esses jovens para começarem a trabalhar, certo? E fora essa parte de você incentivar o trabalho como jovem aprendiz, a gente precisa investir numa educação onde a gente consiga botar o mercado de trabalho na frente. Com o quê? Com cursos, oferecendo cursos para vincular, vamos dizer assim, estuda-se o comércio da cidade, estuda-se o São Sebastião como um todo. Então, o que é que se precisa para trazer esse jovem? Para que eu preciso colocar esse jovem para estudar? Então, esse estudo a gente promete fazer, não só eu, mas o Maurício, para a gente ver qual é a necessidade, para a gente buscar justamente dinheiro para fazer essa pequena coisa. Essa coisinha pequena, que é o quê? O investimento na educação, que passa por isso, certo? Onde você dá condição, dá curso para que a pessoa tenha a capacidade e habilidade para que consiga arranjar um trabalho. Brigar, como a gente diz, com relação à questão das empresas. A gente até discutiu durante uma das lives a questão de a gente fazer uma construção de um parque industrial. Isso. E para isso, a gente precisa criar cursos vinculados a essas coisas do município, a essas empresas que a gente pretende trazer. Marcelo, eu vou te atrapalhar, me perdoe só um minutinho. O André Moraes, viúvo da Wellita, está na live, está agradecendo a todos pela palavra. André, sinta-se abraçado, sinta o nosso abraço e conte conosco. Pode contar com a gente, amigo. Ô Marcelo, e assim, sobre o que você falava há pouco, sobre essas questões do nosso jovem ingressar no mercado de trabalho e não precisar procurar outras cidades ou outros estados para conquistar o emprego, as condições para se chegar nisso, como você falava, Marcelo, de cursos, de preparatórios, né, orientação, o jovem identificar qual é a capacidade que ele tem, qual é a vocação, porque muitas vezes o jovem sai da escola, entra na faculdade, mas não tem sequer a certeza se é aquilo que ele realmente está vocacionado a fazer, para fazer bem feito. E assim, eu queria acrescentar o que o Marcelo falava ali, no quesito de preparar a nossa cidade. Quando o Marcelo falava que a gente pensa em construir aqui um distrito industrial, a gente, para que isso aconteça, primeiro, vamos criar a Secretaria de Indústria e Comércio, pois vai ser uma entidade municipal onde vai ajudar a aproximar a prefeitura ainda mais do nosso comércio e nos aproximar do comerciante que está lá fora e que pode vir investir em São Sebastião. Mas assim, eu costumo dizer, eu disse nas nossas lives já, que, por exemplo, a nossa subestação de energia, ela precisa ser ampliada. A nossa situação do abastecimento de água precisa ser ampliada. A gente precisa, Marcelo, não depender da empresa que traz água do Rio São Francisco para cá. A gente não pode depender da Casal que traz a água de Junqueiro para cá. A gente precisa ser ali autossuficiente no abastecimento de água. Independência, né? Independência. Qual é a grande empresa que vai se instalar aqui? Se ela ligar uma máquina, a energia acaba na cidade, porque a nossa subestação não tem a capacidade para suprir aquele empreendimento. Então, não é só o município dar o terreno, não é só o município criar uma lei que isente aquela empresa de a cobrança de impostos durante um período, mas a nossa cidade está preparada para receber grandes empresas e aí sim gerar os empregos que o nosso jovem tanto quer quando entra no mercado de trabalho. Maurício, mais uma coisa simples que a gente fica sempre pensando com relação a trazer o jovem para o trabalho. Só interrompendo mais uma vez, Marcelo, me perdoe. André diz, pode vir a hora que quiser, as portas estão abertas. Obrigado, amigo. E a Soraya Timóteo nos parabeniza pelo alto nível de respeito e educação nos comentários. Obrigado, Soraya, obrigado por reconhecer. É muito importante. Então, Maurício, a gente vem batendo na mesma tecla, tá? É a segunda vez que eu falo hoje, a gente pensa em colocar pessoas técnicas para trabalhar. Isso. Então, vamos criar aqui uma Secretaria de Indústria e Comércio. Além de você botar uma pessoa técnica para trabalhar nessa função, a gente tem que dar autonomia, o que a gente não vê nos municípios, nas secretarias. Então, você
bota a pessoa para trabalhar com responsabilidade, que ela vai ser cobrada pela sua função, e vai ter que meta para cobrar daquele secretário da função que ele vai atuar na prefeitura. Por quê? Porque a gente precisa dar o melhor para a cidade e também descentralizar e não tudo ficar na mão do prefeito. Isso. Então, acho que a gente tem que dar justamente esse passo que a gente não vê na maioria dos interiores. Banir, né? Você dá espaço, olha, você vai ser o secretário de Agricultura. Abrir você o vai leque. ter a autonomia de você fazer as coisas. Sua não meta simplesmente é dizer essa. que você é secretário e não fazer nada. Então, agora, meta. Você está aqui e a gente vai lhe cobrar sobre isso. Perfeito. Então, a gente consegue trazer indústrias para cá, porque a gente conhece um bocado de gente que trabalha no meio, a gente conhece muita gente do estado, eu conheço muitas empresas que trabalham por aí, que a gente vai investir na busca dessas empresas. E quem vai estar à frente, além do prefeito e do vice, também vai ser o secretário. Ele também tem que demonstrar. Ele tem que sair, tem que procurar. Então, não é só dizer, eu vou fazer. Não, temos que procurar, temos que batalhar. O estado de Alagoas hoje tem um escritório de negócios na maior capital industrial do país, que é São Paulo, só para estar ali tentando atrair investidores, tanto do Brasil como de fora do Brasil. E você vê sempre nas redes sociais do governador Paulo Dantas, muitas das vezes o Paulo vai a São Paulo para atender até pessoas da Arábia, pessoas da China. A gente vê sempre, então veja que cada vez mais o nosso estado está fazendo isso, então a gente tem que seguir os bons exemplos. É verdade. Gente, olha, eu tenho sempre como exemplo um ser humano que inclusive tem meu total respeito, que é o Gabriel Grangeiro. Né? Concurseiro de primeira qualidade, inclusive esposo da minha amiga Viviane Grangeiro. Forte abraço a vocês, que com certeza não estão vendo a live porque são muito ocupados, mas sempre estão aqui dando a passadinha, né? Prestigiando. Um forte abraço. E assim, Gabriel Grangeiro é um dos maiores concurseiros, né, uma das maiores empresas de concurso do Brasil, da América Latina, e realmente, eu na minha opinião, acho que São Sebastião, nesse quesito, deixa muito a desejar. Nós temos muitos jovens em São Sebastião e que dá para ser aproveitado, sim, em muitas funções. Né? Muitas. Mas eu também quero, junto com você, dar os parabéns ao pessoal do Natasha, a família Coutinho, porque eles dão muita oportunidade, com principalmente certeza. O trabalho, né? Justamente. Ô Marcelo, e nesse quesito que o Marcelo falava, da preparação do jovem, a gente também não poderia deixar de ressaltar a significativa importância da Associação Pestalozzi aqui em São Sebastião. Sim, nosso amigo professor Valdir Salgueiro faz um trabalho com aqueles aulões que prepara para o Enem, prepara para concurso, e eu queria mais uma vez, eu não me canso de parabenizar o professor Valdir e todos que fazem a Pestalozzi. Nós vamos fortalecer com uma parceria muito positiva do município com a Pestalozzi, se a gente assim, Marcelo, tiver a oportunidade. Não, Maurício, aquela coisa, se a gente ganhar a eleição, o Valdir pode ter certeza que nós vamos conseguir dar um up, como a gente fala, no cursinho que ele tem, né? Cursinho solidário que ele coloca, inclusive já dei aula também no cursinho solidário com ele, e a gente conseguir montar uma estrutura melhor para que atinja maior número de pessoas, inclusive fomentar também a vinda de outros professores de outros municípios, para que consiga fazer mostrar também a realidade de outras escolas, inclusive de escolas particulares grandes, não só do estado, mas também a possibilidade de outros estados, que assim a gente consegue mostrar e trazer realmente o aluno lá para o centro da atenção, estudar e assim conseguir alguma coisa no futuro. Perfeito. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta, por favor. Vocês estão satisfeitos? Satisfeitíssimo. Minha família quer saber o que vocês pretendem fazer para o agricultor, imagino que seja isso, agricultora do campo, deve ser isso? Deve ser. Vendo os vídeos, eu imagino que essa pessoa tenha falado que das tem lives, acompanhado as lives. Sim, eu imagino que seja isso. Então, Marcelo, e respondendo aqui ao nosso amigo, a agricultura, gente, é a maior economia em São Sebastião, especialmente, Marcelo, a agricultura familiar. A gente realmente, nos nossos vídeos, a gente tem falado muito, inclusive teve uma live nossa que foi somente para tratar de agricultura. Sim. A agricultura, a gente tem vários projetos no campo. Maurício, deixa o seu @, para que, de repente, quem não viu essa live possa ir lá
Arroba 40. É 40, né, Marcelo? 40. Maurício Tavares. E o Marcelo é Marcelo Silveira Porto. Mas aí, olha, na agricultura, a gente pensa que aqui precisa ter um centro técnico de apoio ao agricultor, onde vai ter uma gama de funcionários, uma gama de serviços, inclusive até o Marcelo falava da questão da análise de solo, da orientação. Só um minutinho, Maurício, vou te interromper. Douglas Mais Acessórios pergunta: qual o caminho para ter mais jovens empreendendo em nossa cidade? Ai, que pergunta bacana, né? Uma pergunta muito interessante. Qual o caminho para ter mais jovens empreendendo em nossa cidade? Vamos falar já, Douglas, sobre isso. Deixa eu só concluir o pensamento e já passar para o Marcelo. Certinho. Ó, gente, agricultura, aquisição de máquinas. Vocês vejam que o governo federal é quem tem enviado máquinas para São Sebastião. E a gente não tem visto o município adquirindo maquinário para estar a serviço do agricultor. A agricultura, vocês sabem que aqui existem os tratores que o governo federal envia, e toda vez que um agricultor precisa gradear a terra em São Sebastião, aqueles que conseguem, porque muitos não conseguem, mas aqueles que conseguem têm que pagar o óleo diesel do trator que está ali a serviço das pessoas. Nós, Marcelo, não vamos cobrar óleo diesel para gradear a terra do nosso agricultor. Isso é uma grande proposta que nós temos, antiga inclusive. Outras cidades vizinhas aqui já fazem isso e o nosso agricultor é uma cobrança recorrente que isso aconteça. Então nós, no período das chuvas, quando o nosso agricultor precisar dos nossos maquinários, que vamos também estar adquirindo, ampliando a frota, a gente não vai cobrar o óleo diesel. Maurício, mas uma coisa que eu gostaria de deixar claro, que quando a gente fala de arar a terra, que é um serviço que é feito aqui no município, a gente precisa comprar maquinário também para a plantação. Isso, as famosas plantadeiras. Sim. Plantadeiras de grãos, de mandioca. A gente precisa fazer justamente a aquisição desse tipo de material, não apenas arar a terra, não só passar aquela máquina para deixar a terra, para sulcar a terra, para que ela consiga fazer a plantação. E você me lembrou de algo muito importante. A gente pensa na área da agricultura, e aí mesclando um pouco com a cultura, a gente pensa em criar em São Sebastião um festival anual, que como o nosso município hoje existe muito plantador de mandioca, por exemplo, de raízes, a gente pensa de fazer o Festival da Mandioca. Entendeu? Claro, você termina fomentando o turismo na cidade. Isso. A festa vai fazer rodar muito dinheiro na cidade, então isso é uma coisa muito boa pra gente também. A gente também pensa de construir em São Sebastião o parque de exposições da agropecuária e eventos, que seria um ambiente para que todo o grande acontecimento de São Sebastião seja feito nesse parque, que é como tem em Maceió a pecuária, como tem em muitos estados os parques da pecuária, a gente construir no âmbito da nossa municipalidade, esse ambiente para que a gente possa, uma vez no ano, fazer uma grande exposição, onde as empresas venham expor máquinas, animais, aconteçam leilões, festas, os ambulantes de São Sebastião possam passar ali 20 ou 30 dias vendendo, e aí girando a economia, né, meu amigo? Maurício, só para completar uma coisinha com você, puxando um pouquinho para o meu lado. Certo. Eu sou químico, tá? Sou professor de química, mas eu também sou químico, na realidade. E quando você fala a questão da agricultura, que você falou a questão da análise de solo, a gente poderia colocar na própria secretaria. Também. Um pequeno laboratório onde você feita a análise de solo, você não precisaria de levar amostras do terreno para fazer em outra cidade, ou na capital, ou seja, onde for. Tem que fazer isso. Inclusive, trazer para a prática, porque eu vou mostrar para os alunos também que a química também pode ser aplicada no trabalho dele, no próprio terreno, na sua casa, você consegue fazer. Quem sabe até pensando mais alto e conseguir fazer, quem sabe a elaboração de um adubo também, que a gente consiga utilizar na terra, partindo aqui do município, mostrando para o professor da escola e para o aluno que a gente pode usar aquilo que ele está transmitindo direto para a prática. Perfeito. No dia a dia. Corretíssimo. Interessantíssimo. A pergunta do Douglas? A pergunta do Douglas é o que a gente falava, né? Trazer cada vez mais o jovem para o empreendedorismo, que nada mais é do que estar no mercado de trabalho. Eu acho que hoje uma grande ferramenta é o mundo digital. Eu acho que quando o Douglas falou
no jovem ser cada vez mais empreendedor, é se aproveitar cada vez mais, Douglas, desse mundo digital de forma legal e responsável, que eu sei que é o que você faz, a gente incentivar o nosso jovem, Marcelo, a buscar também no mundo digital formas bacanas de fazer renda, seja com vendas, seja com plataformas que hoje aí são centenas de milhares de segmentos no mundo digital, na internet, onde a gente está vendo aí muita gente ganhar dinheiro, sim, fazer renda, né, girar a economia. Então, o que eu queria, você também falei alguma coisa. Puxando para o meu lado de novo, mais uma vez. A ideia é essa. Acaba sempre puxando, não é demais. Duas cabeças pensam mais. A ideia é essa. Imagina uma coisa, a gente fala sobre empreendedorismo e eu, quando era mais jovem, quando eu comecei química, eu sempre fui um cara muito curioso com as coisas. Então, tudo aquilo que eu aprendia a fazer, eu queria realmente colocar na prática para trazer. Então, eu já fiz perfume, eu já fiz detergente, eu já fiz sabão. Se você imaginar tudo na vida que a gente usa em casa, a gente trazia direto do laboratório. A gente fazia isso. E até uma das ideias que a gente tinha quando era mais jovem, justamente de trazer para cá, de montar uma empresa, né, onde você poderia produzir o próprio sabão. Olha só. E ser vendido aqui na cidade. E uma coisa que eu vejo lá em Maceió, existe uma empresa onde ele coleta, eu acho que é da Casal Serviço na realidade, eu não lembro direito, mas coleta todo o óleo utilizado no município, em restaurantes, em condomínios, junta aquele óleo todo e isso leva-se para a empresa onde é produzido sabão a partir dele. Isso. Então a gente podia fazer um projeto desse. Aqui. A gente pode utilizar, tá? E o jovem tem essa possibilidade porque eles são muito curiosos. Vê que eu sou curioso, os meninos também são curiosos. Verdade. Então, você mostrar para ele que ele pode ganhar dinheiro com coisas simples, você, ao invés de você comprar um perfume ali na esquina, você pode começar a fabricar seu próprio perfume, até quem sabe descobrir ou produzir sua própria essência, poder fazer. A gente vê muito no município, não sei se você percebe, Maurício, muita gente vende material de limpeza aqui nos carros. É verdade. Então, a gente compra também lá, a gente fazer um investimento aqui é muito interessante, a gente usar justamente dessa área para conseguir botar o jovem para poder ganhar dinheiro, de maneira simples. Pois é. E super válida, né? É algo super válido. Próxima pergunta. Nunca vi um prefeito que não faz conjunto pra gente. Vocês vão construir casa para dar ao povo? Deve ser conjunto habitacional, deve ser isso. A gente tem sim um compromisso nos nossos planos de governo. A gente já conversou isso, inclusive, na primeira live que a gente tratava sobre obras e infraestrutura. A gente pretende ali construir conjuntos habitacionais não só no centro da cidade, mas também na zona rural. Os povoados. Os povoados. Então, vamos sim enfrentar e vamos ter isso como um foco também da nossa gestão, porque muita gente hoje vive no aluguel, né? E muitas vezes não consegue pagar corretamente o seu aluguel. Então, essas famílias trabalhadoras merecem que o poder público consiga fornecer a ela uma residência. E nós acreditamos que com as parcerias que nós temos, governo do estado, com o governo federal, a gente sim vai construir essa importante obra que é trazer casas populares para o nosso povo, Marcelo. Maurício, a gente falou realmente na live e eu acho que é um compromisso nosso, tá? É um nosso compromisso, a gente ganhar a eleição, realmente a gente vai batalhar para criar esse conjunto habitacional. A gente sabe que nosso município precisa muito disso, tem muita gente carente, principalmente nos povoados. A gente fala muito da cidade, sim, mas nos povoados a gente sabe que isso é muito mais gritante. Verdade. Então acho que a gente precisa realmente fazer esse tipo de conjunto. O investimento necessário é muito grande, mas a gente faz isso paulatinamente, a gente consegue fazer isso aos poucos. Você não precisa criar 1000 casas. A gente vai criando casas, nós temos 4 anos para fazer a construção, se planeja e vai construindo etapa por etapa. E outra, quando eu falava agora há pouco sobre isso, da relação com, por exemplo, o governo federal, Minha Casa Minha Vida, existe
uma parceria que se faz da Prefeitura com a Caixa Econômica ou com o Banco do Brasil, e o governo federal pode dar anuência, pode assim, fazer essa solicitação para proporcionar aquele conjunto habitacional naquele determinado município. Então, a gente já vê isso acontecer em cidades vizinhas. Eu vou dar o exemplo aqui de Junqueiro, ali, quando as pessoas viajam a Maceió, olhem para o lado direito ali, quando passa a entrada. As margens da 101, né? As margens da BR-101, vocês vão ver aquilo ali foi parceria com o Banco Público, que se conseguiu aquele conjunto, através do governo federal. Então, parceria completa, Maurício, inclusive com a documentação. Você isso. consegue fazer isso, você é com o Tribunal de Justiça, você consegue fazer, você faz, constrói tudo e depois dá ainda o documento, o registro daquela casa da pessoa lá. Exatamente. Interessante. Então, é compromisso nosso, amigo, construir casas para vocês. Muito bem. Nosso povo. Ainda tem pergunta? Eita, você é incrível Eu acho demais. que é Alguém, nós dois, vai. deve ser nós dois. Não, nós três ali também. Nós três, pô. Você tá todo amostradinho, viu? Todo amostradinho. Faz a passagem dele, Marcelo. Carimbara. Esses meninos são demais. Marcelo, para você de novo. Ai, que coisa de Deus. Marcelo, quando... Isso não é outra coisa não, compadre? É coisa de Deus. É coisa de Deus. Marcelo, quando foi vereador, quais as principais conquistas para São Sebastião? Coisa boa. Mas, uma coisa que eu digo a você que consegui trazer algumas coisas para o município. Fiz reunião com o secretário na época de Segurança Pública, que me levou ao governador, onde eu solicitei o CISP da cidade. Então, o CISP foi um pedido nosso, que foi protocolado, e conversado tanto com o secretário à época, com o Renan. Isso, na época, dizia que, mas a gente tem aqui já em Junqueiro, tem isso. Não, mas se você imaginar, mostrei para ele a necessidade que nós tínhamos aqui com relação aos encontros de vias que nós temos. Então, você fazer o CISP aqui no nosso município era muito, mas muito importante, e hoje a gente está vendo. Isso. Faz toda a diferença, né? Com certeza. E, inclusive, na época, o secretário de Marcelo, enquanto a gente não vai fazer a construção do CISP, a gente vai dar um suporte maior para vocês. Então, a gente via na cidade a amarelinha passando por aqui, direto, que antes nós não tínhamos. Então, foi solicitação minha também. Isso. A gente foi lá, pedir ao governador para colocar-se. Tá? Eu consegui um convênio, na época, que era com aquela parte de fomento do Estado, onde ele fornecia empréstimos a juros muito baixos. A agência Desenvolve. Desenvolve, que é a rede de fomento do Estado. A Desenvolve fez um convênio que ainda funciona ainda na prefeitura. Tá? Então, esse convênio traz o quê? Empréstimos com juros muito baixos para você iniciar, que ele poderia até utilizar o pessoal justamente do empreendedorismo nessa parte também, na parte do fomento, na parte do empréstimo para poder fomentar. Então, pequenos agricultores, pequenos lojistas, de uma maneira geral, o comércio todo poderia pegar empréstimo do dinheiro do Estado e pagar lá atrás com juros bem baixinho. Uma coisinha muito interessante. Mas ali tem calma. Tem mais coisa, o homem teve uma atuação. Não, só mais umas duas para a gente poder. Projetos de lei, projeto de lei, inclusive um deles que eu fiquei muito triste, que até hoje a gente não conseguiu. Embora eu tenha visto. Ainda não conseguiu. Mas até que acho que foi 1 mês ou 2 meses atrás, eu vi uma coisa parecida. Foi que a gente criou o vereador por um dia. O jovem vereador, onde a gente queria utilizar os jovens do município, das escolas, tanto do município quanto do Estado, criar como se fosse uma Câmara de Vereadores mirim, ou juvenil, né, para que a gente conseguisse transmitir para eles qual era o serviço do vereador, qual era a intenção dele, qual era a função do vereador. Muita gente é vereador, mas tem gente que nem sabe o que é ser vereador. Algumas pessoas nem sabem a função de um vereador. Sim, sim. Né? Algumas pessoas votam e não sabem por que e nem para que estão votando, não sabem qual é a função da pessoa que ela está colocando ali dentro da Câmara, né? Foi uma das grandes discussões que eu tive na Câmara de Vereadores. Eu acho que todo mundo deveria participar pelo menos uma vez de uma sessão. Sim, e por isso a gente fez uma briga danada aqui para transmitir ao vivo na época, quando era eu e o Elton estávamos na mesa diretora da Câmara, e conseguia transmitir a sessão ao vivo, pelo Instagram e pelo YouTube, a gente conseguiu, embora algumas vezes alguém queria sabotar e ela arrancava o fio para que eu não fosse colocar, mas a gente tentava mostrar de maneira geral como é que era feito, e esse projeto de lei era interessante, que mostraria para o jovem como é que funciona a parte política. Quem sabe você criar
nele o interesse político, assim, você conseguir mudar muita coisa na cidade. Ele ia chegar em casa e dizer, pai, olha, eu fui lá na Câmara de Vereadores, aconteceu isso, e quem sabe até sair projetos de lei a partir deles, que eles estão vivendo nas suas casas, nos povoados, na cidade, e assim conseguir saber mais ainda a realidade dele, do povo, mostrar realmente qual é a função, tá? Uma das grandes brigas que eu peguei na Câmara de Vereadores ali foi com relação a um projeto de lei onde eu fui muito xingado, maltratado. Foi uma coisa horrível, na realidade. Eu lancei um projeto de lei onde a gente proibia a apreensão de imóveis, de automóveis, motos, na área do município, com atraso do IPVA. Então, fui xingado pelo povo aqui, que não entende muito o que seria isso. A prefeitura, inclusive, fez reunião para pedir pessoal para não votar no projeto de lei, o projeto de lei não passou, porque tem uma lei que é uma coisa bem simples. Você, quando deixa de pagar o IPTU, alguém vai lá tomar sua casa? Não, e porque no IPVA o cara pega o seu carro e apreende? Não pode, tem que entrar na justiça. Então, isso é uma coisa que está na lei. O Marcelo não inventou nada. O Marcelo só pegou a lei e trouxe para o município. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu fazer a aprovação, tiveram apenas 4 votos. Né? E, graças a Deus, meses depois, foi aprovado o projeto de lei lá na Câmara, né? Apresentado, salvo engano, pelo Chico Tenório, que conseguiu fazer essa aprovação dessa lei, que hoje é lei no Estado. Tá? Nas rodovias do Estado não pode aprender, embora a gente precise ter uma fiscalização maior. Tá? Também solicitei na duplicação aqui para Arapiraca a preço de ciclovias. A gente sabe que muita gente aqui do município gosta de fazer aquele pedal, então a gente fez a solicitação de realmente colocar a questão da ciclovia. Também uma passarela pela parte ali, ligando a saída da cidade até o bairro São José. Até o bairro São José, a parte do bairro Branco, é complicado para quem passa por aquela rua, sabe o quanto é difícil você colocar no meio. Então solicitou 2 passarelas, uma ali, uma lá na parte de baixo, já perto já na descida, não tem aqui São Vicente. Essas foram algumas das propostas que a gente conseguiu trazer, tá? É claro que eu tinha outras propostas. A gente conseguiu trazer do Estado para cá um dia de lazer, que tem a Secretaria de Esporte e Lazer, traz um dia de lazer para a juventude do município, que foi colocado 2 vezes no clube. Tá? Eu também consegui junto com o pessoal. Consegui algumas coisas básicas para ajudar o pessoal do esporte aqui na cidade, junto com a Secretaria. Infelizmente eu não conseguia trazer muita coisa, porque precisaria da Prefeitura. Isso. Muita coisa vem direto para o CNPJ da Prefeitura. Então eu tinha que conseguir alguma maneira de jogar essa verba federal, ou verba estadual, para uma empresa, para uma organização, uma ONG dessa, para conseguir usar esse negócio. E a gente até, falei isso várias vezes com alguns vereadores aqui, para fazer criação, até o nosso amigo também, o João Tenório, tem uma ONG, que a gente pode utilizar justamente ela para trazer dinheiro realmente, para utilizar para o município. Ações, então, ações do município. Então, coisas dessas que a gente conseguiu brigar, né, durante esses 4 anos. Gostei de ter trazido mais, mas infelizmente não tinha o suporte e o abraço de vontade dos meus companheiros na Câmara. Mas trouxe bastante, né? Não é porque eu estou na frente dele, não. Mas pouquíssimos vereadores ou vereadoras até hoje, isso eu digo na frente dele e digo aonde eu chego, tiveram o nível de instrução técnica, legislativa, vamos dizer assim, na qualidade do Marcelo. Então, Marcelo, eu queria parabenizar publicamente. É a nossa contribuição, né? Publicamente, porque foi um vereador realmente diferenciado. Fez a diferença. Fez a diferença. Marcelo. Tem mais alguma pergunta? Maurício. Eita, Maurício, 40, qual o seu partido político e quais apoio você tem do seu lado? Ao seu lado. Primeiro, eu... Ione, já faço essa pergunta, viu? Primeiro, eu tenho esse apoio aqui, do nosso também, se Deus quiser, prefeito Marcelo Porto, vai estar lá comigo administrando São Sebastião, se Deus assim permitir. Pegando no pé dele. Pegando no meu pé, de fato. E, além do Marcelo, nós estamos hoje no partido PSB de número 40, presidido em Alagoas pela secretária de Planejamento do Governo de Alagoas, a doutora Paula Dantas, que é médica. Nós temos o apoio do governador do estado, o governador Paulo Dantas.
nós temos o apoio do presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, o deputado Marcelo Vitor, a quem eu aproveito para mandar um forte abraço. Nós temos o apoio do deputado federal Luciano Amaral, a quem também eu parabenizo pela grande atuação lá no Congresso Nacional e mando também um abraço. E aí a gente conta com a amizade de décadas do ministro Renan Filho, que foi o nosso governador anterior ao Paulo, hoje é senador e ministro do governo federal, a quem também eu agradeço por tudo que tem feito por Alagoas, e do senador Renan, que também é esse amigo querido, que a minha família e a mim sempre acompanhou, e já fez muita coisa, inclusive por São Sebastião, e eu também sei que posso contar, e ainda está fazendo. O senador suplente Fernando Farias, que ora assume na vaga do ministro Renan Filho, que o ministro Renan Filho é senador eleito, está assumindo como ministro, mas no seu lugar está assumindo o senador Fernando Farias, que é do segmento também da agricultura aqui de Alagoas, e eu queria também abraçá-lo. Então, nós contamos ali com esse grupo, nós contamos com o grupo nosso do 40, aqui em São Sebastião, que eu queria abraçar a todos na pessoa do vereador Manuel do Freitas, e para não ser injusto com os demais pré-candidatos a vereador, na pessoa do Manuel, que é vereador de mandato, abraçar a todos que estão com a gente e que algo em torno de 14 candidatos nós vamos estar também lançando nas convenções, e agradecer a cada um deles por esse apoio fundamental, né, Marcelo? Com certeza. Que tem nos acompanhado aqui em São Sebastião. E amanhã estão extremamente bem assistidos. Temos mais um acompanhamento, né? Isso. Nós vamos dizer não só depois. Nós temos 3 minutos de live, mas eu quero deixar aqui um beijo, um abraço e um eu te amo para uma presença ilustre na live. Quem é? Laura de Freitas, minha neta, está aqui na live. Está falando um oi para a vovozinha dela. Deus abençoe, meu amor. Vovó te ama. Que honra ter você aqui. Mas a mãe também está... A mamãezinha dela também está na live. Estão as duas aqui. Um dia eu vou conhecer. Vai conhecer em breve. Beijo, meus amores. Mamãe ama vocês de paixão. Gente, nós temos aqui ainda mais algumas perguntas. A Ione Freire fez aqui uma pergunta, mas nós só temos 3 minutos de live. Ela quer saber sobre casa de apoio aos idosos e uma casa de apoio aos dependentes químicos, dependentes de... Sim. Se vocês têm algo em mente sobre isso. Não sei se vocês querem responder essa pergunta hoje, ou mais uma daqui, que tem mais uma. Para mim, tanto faz. O que eu queria só, assim, já que a gente está com pouco tempo, responder a Ione, né? A Ione Freire. Ione, inicialmente, esse tipo de ação, a gente vai contar com parcerias. Pois aqui na nossa região, existe, por exemplo, a entidade Antônio Jorge, em Arapiraca, que cuida de idosos, entendeu? E a gente tem também... eu esqueci, acho que é Casa Dona Paula. E tem a Casa dos Velhinhos, não é isso? Se eu não me engano, é a Casa dos Velhinhos, é Antônio Jorge. Inclusive, eu quero deixar um beijo para a Lila, que trabalha lá, é bênção. É a Associação Antônio Jorge. Tem a Casa Dona Paula, que acho que é quem cuida de dependentes químicos. Então, assim, Ione, inicialmente, amiga, a gente fazer parceria. E a gente fazer o encaminhamento e esse encaminhamento contar com uma contrapartida do município. Logicamente, vamos analisar a demanda e, conforme a gente veja a necessidade, fica também um compromisso da gente pensar em construir algo nesse sentido. A gente já havia pensado com relação a aumentar justamente o caso de psicólogos, psiquiatras no município. Aí a gente também pode pensar nessa possibilidade de aumentar. Foi uma coisa nova para a gente realmente não tínhamos pensado nessa possibilidade. Não, ainda não. Mas
já fica como... Toda proposta é válida, né? Com certeza, vamos passar. Como estamos com pouco tempo e para que o Instagram não derrube a nossa live, eu quero deixar 2 recados aqui. Vocês me permitem? Primeiro, amanhã, quinta-feira, dia 4, a partir das 10 horas da manhã, você que se compadeceu, que sofreu junto com a família da Welita, sobre o fatídico dia em que ela buscou atendimento médico e não conseguiu, infelizmente veio a óbito, amanhã terá uma grande manifestação pacífica, que fique bem clara, a partir das 10 horas da manhã, em frente à Casa Maternal de São Sebastião. Onde é a Casa Maternal? Ele é ao lado do Natasha, no Hospital de São Sebastião. Fique bem claro, é uma manifestação pacífica. E o outro aviso é que na próxima quarta-feira estará aqui, de frente com a Eli, doutor Adilson, pneumologista. Homem de bem, é verdade, Maurício, homem de bem, aonde estará aqui para trazer muita informação. E eu quero aqui deixar um forte abraço, um beijo no coração de todos. Jesus abençoe. Meus amigos, muito obrigada. Nos convida, que a gente vê de novo. Palmas a todos. Obrigado, São Sebastião. Muito obrigado pela audiência. Obrigado, meu povo. Obrigado, Eli. Obrigado, Marcelo.